Olá, hoje nós estamos aqui para comentar a lição de número 10 do terceiro trimestre de 2016 na revista de Escola Dominical da editora Betel. A lição de número 10 que fala a autoridade do Mestre Jesus Cristo. Essa lição vai ser ministrada nas igrejas que usam a revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel no próximo dia 4 de setembro, domingo agora, dia 4 de setembro, estarão estudando a lição de número 10. E nós vamos estar aqui comentando nesse primeiro vídeo, o tópico de número 1 da lição dessa semana. Mas antes de começar, como eu sempre falo, quero sugerir para você adquirir o livro Jesus Cristo, o maior personagem da história. Este livro você pode conseguir através do telefone 0 operadora 21 3575 8900 ou então no site www.editorabetel.com.br. Você entra lá no site e lá também tem um catálogo da Editora Betel com diversos livros, materiais, Bíblia do culto, enfim. Você pode estar adquirindo ali na Editora Betel. E esse livro é bom porque ele vai te dar mais embasamento para você fazer o comentário e ter um conhecimento melhor do assunto que está sendo tratado na revista de Escola Bíblica Dominical, ok? Então vamos lá. Primeiro vídeo da lição de número 10 aqui desse terceiro trimestre de 2016, ok? Então, a autoridade do Mestre Jesus Cristo. Texto áureo. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Mateus 7, 29. Verdade aplicada. Ninguém jamais falou e agiu com a autoridade de Jesus, e é por isso que sua influência cresce no mundo. Introdução: a autoridade de Jesus é um assunto presente, não só no Evangelho de Mateus, mas em todos os evangelhos, pois esta é a base para que se possa respeitá-lo como legítimo Filho de Deus e Salvador. Então, nós vamos falar aqui no tópico de número 1, nesse primeiro vídeo da lição de número 10, acerca dos diferentes tipos de autoridade. Veja bem, o ministério de Jesus ele é baseado em 3 pilares: ensinar, curar, perdoar pecados. Estas ações de Jesus testificam a sua autoridade, porque só Jesus que poderia fazer essas 3 coisas, principalmente perdoar pecados. Então, no tópico 1.1 diz autoridade para ensinar. Quando terminou o momento do Sermão do Monte, Jesus estava diante de uma imensa massa de espectadores e estavam deslumbrados com o que haviam ouvido. Aquele grupo enorme de pessoas impactados, deslumbrados com aquilo tudo que tinha ouvido Jesus falar. Em suas palavras, ele tinha apresentado diversos assuntos sobre os quais muitos daqueles que estavam ali já haviam ouvido, já tinham ouvido falar através dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes. Entretanto, a maneira como Jesus discorria sobre esses assuntos, com sabedoria, com convicção, que era algo que verdadeiramente era tônica das palavras de Jesus, transformavam estas palavras em algo que era verdadeiramente ungido da parte de Deus. Tudo aquilo tomou uma nova visão a partir dos ensinamentos de Jesus. Então, nós sabemos que algo sobrenatural estava sendo falado por ele. As pessoas viam as palavras de Jesus como algo sobrenatural, alguma coisa ungida por Deus, vinda diretamente dos céus. Então, o fato de Jesus ser o detentor de uma conduta irrepreensível, não é verdade? Como nós já falamos nos vídeos iniciais dessa revista, onde ele foi criado, a cidade, os familiares, enfim, ele tinha uma conduta irrepreensível. Jesus convivia com as pessoas sabiam quem era Jesus. Então isso também conferia ao seu sermão um tom de autoridade, de tal maneira que os servidores dos fariseus se maravilharam
E eles disseram assim, ó, nunca homem algum falou assim como este homem. Está lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7, no versículo 46. Eles ficaram maravilhados, os fariseus falaram, ó, vai lá e vê o que... E aí os fariseus ainda ficaram tão chateados com eles, que os fariseus falaram para eles assim, vocês também estão sendo enganados por ele, né? Por quê? Porque eles ficaram impactados com aquilo que Jesus falava e da maneira que eles falavam. Então, quando eles trouxeram a resposta dos fariseus, foi essa resposta, olha, nunca homem nenhum falou como esse homem fala, né? Então, não só a eloquência de Jesus conferia a ele a autoridade, mas principalmente uma conduta exemplar, né? Então, meu irmão, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos, irmãos, que quem ensina algo deve praticar o que ensina, né? Porque caso contrário, vai ser identificado como o quê? Como hipócrita, né? Jesus, ele condenava a prática da hipocrisia, né? Ele era contra os hipócritas. Então, quando você ensina alguma coisa, você tem que viver aquilo que você ensina. E era exatamente a forma e a conduta de Jesus, não é verdade? Então, por todo o Evangelho de Mateus, a autoridade de Jesus, ela é apresentada, ficando claro que ele era descendente de Davi, através da sua genealogia. Então, Mateus, através da genealogia, provava a autoridade de Jesus como rei, como descendente de Davi, não é verdade? Mostrando. Então, contudo, o que fazia dele alguém que fosse visto como diferente de todos aqueles ali que ensinavam, era justamente o quê? Era justamente o seu posicionamento na forma de ensinar. Se ensinava com amor, não é verdade? O amor, ele apresentava os seus ensinamentos com amor. Então isso fazia de Jesus alguém diferente na hora que ensinava, na hora que falava acerca do reino de Deus, né? Então, tópico 1.2 diz: a autoridade para curar, né? Alguns eventos, irmãos, mostrados por Mateus, confirmam a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Você tem, por exemplo, a cura do leproso, né? O servo do centurião que estava numa cama morto, jazendo morto. E o centurião fala uma coisa muito interessante, né? Eu sou um homem que tem autoridade e eu dou ordem. E aquelas pessoas que me obedecem fazem o que eu mando. Então eu tenho certeza que se tu der uma ordem, o meu servo vai ficar curado. Olha que coisa interessante, né? A certeza que aquele homem tinha. E também a questão da cura da sogra de Pedro. E também a libertação, não é verdade? Das pessoas de todas as enfermidades. Nós vimos que haviam pessoas também que estavam endemoniadas, né? Que se manifestava a doença como se fosse uma doença, uma loucura ou alguma coisa emocional ou psicológica, e Jesus também tinha autoridade sobre os demônios. Nós já falamos, né, em uma lição passada acerca daquela mulher que está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, aquela mulher que andava encurvada, né, que Jesus expulsa o demônio e ela fica curada. Então você vê a autoridade de Jesus para curar as enfermidades do corpo, as enfermidades da carne e também aquelas que são colocadas por espírito de enfermidade. Então nós vimos aqui, irmãos, que essas pessoas que Jesus curou fazia com que ficasse provado, né, a profecia acerca dele lá de Isaías, capítulo 53, versículo 4, que dizia que ele iria tomar sobre si as enfermidades. Então, irmão, que coisa interessante, né? Então ficou provado profeticamente, no ministério de Jesus ficou provado profeticamente a autoridade dele sobre a cura, né? O simples fato de curar, irmãos, já era suficiente para nós reconhecermos em Jesus a autoridade sobre a enfermidade e o cumprimento da profecia de Isaías. Mas havia uma coisa interessante que Mateus faz questão de enfatizar esses feitos. Por quê? Para mostrar o seu infinito amor pela humanidade, o amor de Jesus pela humanidade. Ele entendia que as pessoas precisavam ser curadas, né? Então a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 8, 17, diz assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então Mateus faz questão de enfatizar isso para quê? Para que
fique conhecido de todos nós o infinito amor de Jesus Cristo pela humanidade, né? Tópico 1.3, autoridade para perdoar pecados. Irmão, quando Jesus ele é apresentado, é um aleijado, ele demonstra a plenitude da sua obra, que é a autoridade para perdoar pecado. A autoridade para perdoar pecado era a plenitude da obra de Cristo, né? Porque através da sua morte, ele perdoou o pecado de toda a humanidade, os pecados de toda a humanidade foram perdoados ali, a partir daquele momento que Jesus morreu. Então, ali, na hora que ele encontra com aquele homem aleijado, que eles levam aquele homem, é o momento que ele mostra isso. Por quê? Porque naquele momento talvez tenha sido um dos momentos mais polêmicos do ministério de Jesus. Por quê? Porque muitos dos seus opositores, eles se sentiram ofendidos, né, em nome de Deus, né? Se sentiram ofendidos em nome de Deus, dizendo que era em nome de Deus. Não é verdade? Dizendo que só Deus tem poder para perdoar pecado. Então nós vemos que neste momento Jesus deixa claro aquilo que era capaz de fazer, mostrando que curar para ele era muito fácil, mas o que era muito mais importante era perdoar os pecados e que ele tinha autoridade para fazer isso. Então ele fala, ele deixa claro, o que é mais difícil? É curar ou perdoar os pecados, né? Então Jesus mostra ali e se coloca, eu tenho autoridade para perdoar pecados. Então, meus irmãos, nós vemos aqui uma coisa muito interessante e que eu gosto muito, né? Porque no seu livro, Mateus, ele deixa bem clara a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Quando ele diz assim, porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido, né? No capítulo 18, versículo 11. E no versículo 1, no versículo 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus, está assim, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então fica bem claro aqui também, meus amados irmãos, a autoridade que Jesus tinha para perdoar pecados. Jesus, ele tinha uma condição especial, não é verdade? Para isso, para tal feito. E só ele poderia perdoar pecado. E ele fala uma coisa muito interessante para os fariseus, quando ele confronta aqueles fariseus que vêm contra ele pelo fato dele falar essa palavra. Ele fala assim, o que é mais fácil? Curar ou perdoar pecados, não é verdade? Então, meus irmãos, é isso. Jesus aqui no seu ministério demonstrando autoridade para ensinar, autoridade para curar e autoridade para perdoar pecados, né? Uma coisa que verdadeiramente era o tripé de sustentabilidade do ministério de Jesus. E a obra magistral de todas essas três seria o poder para perdoar pecados, não é verdade? Então, nós estamos aqui encerrando o primeiro vídeo, né, do tópico 1 da lição de número 10. E se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, fala dos teus amigos aqui do Evangelho Claro. Nós estamos aqui todas as semanas trazendo, né? E você, de uma certa forma, você entrando lá no site da Editora Betel, adquirindo os produtos da Editora Betel, você vai estar ajudando a manter esses vídeos de comentário da revista Escola Bíblica Dominical. Por quê? Porque a Betel é uma parceira nossa, não é verdade? Então entra lá em www.editorabetel.com.br e principalmente vê se você adquire o livro Jesus, o maior personagem da história, né? Que é o livro que deu a base aqui para essa revista que está falando sobre o Evangelho de Mateus, uma visão panorâmica do Evangelho do Rei, né? Então é isso aí, né? Fique conosco aqui no Evangelho Claro, o Evangelho como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.